Pronto, agora não estou mais no mudo. Ouvindo? Alô? 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 Mas então, para quem já está aqui, bom, você. Alô, alô? Testando. Alô? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Passei pontual. Ok. 9 horas começa no dia que tá. Alô, bom dia, pessoal. O pessoal que está no evento já está ouvindo. Vou colocar no chat ali se está chegando o áudio. Oi, está chegando o áudio agora? Lá? Legal, legal. Abre bala, cara. Alô, bom dia, pessoal. Estão me ouvindo agora? Alô, bom dia. Breno, me ouve? Vamos É automático. Bom dia a todos, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro dia do treinamento básico do BPM. Meu nome é Daniel Malaquias, sou analista de suporte 2 e líder do time de suporte da unidade X Platform da Sênior, e vou estar realizando esse primeiro dia de treinamento com todos vocês. É um prazer estar aqui hoje para realizar essa capacitação e podermos, pouco a pouco, aprofundar cada vez mais no uso da solução e construção dos fluxos no BPM. O objetivo desse treinamento dessa semana é fornecer uma visão geral e introdutória ao BPM, destacando seus conceitos básicos, benefícios da aplicação prática, junto com alguns detalhes e formas de utilização para a construção de fluxos de forma cada vez mais rápida e efetiva. Ao final do treinamento, espero que vocês se sintam mais confiantes e preparados para utilizar o BPM em suas automações e suas atividades. Junto comigo hoje estão o Cláudio, nosso redator e produtor, responsável pelo áudio e vídeo do treinamento, e também o meu colega Rafael Muniz e Breno Souza, que também trabalham no time de suporte, atuando nas respostas a dúvidas e atendimento a todos os problemas que acabam chegando pelo nosso canal de suporte. O Rafael e o Breno vão estar cuidando da moderação e do chat de perguntas e respostas, e eles irão fazer essa primeira filtragem das dúvidas ali pelo chat,
E durante o treinamento vamos também respondendo as questões que chegarem diretamente ali, tá? Lembrando que esse treinamento de hoje é o primeiro, e o mesmo será depois disponibilizado na UCS. Caso alguém não possa participar, não consiga participar de um dos dias desse treinamento dessa semana, a gente terá ainda outro treinamento de conceito e construção inicial dos fluxos DTM em português. E também teremos no mês de setembro o primeiro treinamento básico do DTM para o público Latam, onde vão poder participar com mais entusiasmo o pessoal da Colômbia, México, Chile, etc. Também teremos treinamento sobre o GED e também um treinamento onde iremos realizar a criação de um fluxo de integração entre o DTM e o Connect. A gente vai ter também alguns treinamentos rápidos no estilo das soluções, acho que a gente pode chamar de Sexto Suporte X Platform, a gente não deu o nome ainda, né, Rafa e Breno? Onde a gente terá exemplos rápidos e práticos de construção de fluxo utilizando integrações, exemplos de uso de APIs, case de uso do GED, bot e outros exemplos e cases que a gente pode estar apresentando. Outra frente que vamos também começar nos próximos dias será a disponibilização do suporte para resposta às dúvidas de clientes diretamente pelo nosso bot do suporte. A ideia é que nesse período a gente vai divulgar ainda, tá? O time de suporte irá monitorar as entradas das questões pelo bot do suporte e iremos estar respondendo essas questões diretamente. Nesse momento, nosso bot está em manutenção, mas logo, logo ele será disponibilizado novamente em nossas páginas de documentação do BPM, do GED e do SAI. Tá? Em breve, a gente vai divulgar todas essas agendas, fiquem ligados. Ao final desse treinamento, dessa semana, após a gente finalizar a parte 2 da construção de fluxo na próxima sexta-feira, iremos realizar um quiz, onde vocês terão um total de 10 questõezinhas ali para responder como uma prova. Tá? É muito importante a realização desse quiz. Nesse momento, ele não vai ser realizado como parte da certificação técnica, tá? Da ferramenta. É um quiz ali mesmo para ver o aproveitamento do treinamento, como que foi o entendimento, mas, posteriormente, as mesmas questões poderão aparecer na prova de certificação técnica, sim, as mesmas do quiz, tá? A gente tinha reservado aí um período de 2 horas, das 9 às 11, tá? Desse treinamento de hoje, mas é possível que a gente termine um pouco antes do previsto ali, né? A gente quis deixar o horário mais em caso de surgirem perguntas sobre questões que serão abordadas hoje ali, para a gente ir respondendo, como é o primeiro treinamento aí que a gente está fazendo no estilo de live, e é o treinamento básico, conceitual. Então, caso tenha perguntas ali, a gente vai tentar ir respondendo todas que vão surgindo. Tá ok? Eu vou tirar a minha câmera agora para ficar focado só na tela aqui de apresentação, para a gente já ir seguindo aqui com o treinamento. Ok? Para a gente começar com o BPM, primeiro de tudo, quero mostrar para vocês aqui. Antes da gente começar, só perguntando aí para o Breno e para o Rafa me ajudarem. O áudio está chegando legal na sala? O pessoal está conseguindo ouvir de boa? Beleza, obrigado. Para a gente começar com o BPM aqui, então, primeiro de tudo, vou apresentar a nossa documentação do BPM. Então, lá no nosso portal de documentação. Onde que eu acho a documentação do BPM? Então, a gente vem aqui na documentação.cn.com.br, em X-Platform, Manual do Usuário BPM. E aqui a gente vai já acessar a nossa documentação do BPM. Aqui no lado esquerdo do menu, a gente vai acessando e vai clicar em Solução. E a gente já tem aqui o nosso conceito inicial do BPM, o que ele é. Então, é uma solução que permite de forma rápida e prática modelagem, automação e realização de melhorias contínuas em processo de negócio para organizações. Com essa ferramenta, é possível aumentar o controle sobre processos, reduzir custos, aumentar a segurança na mudança dos processos e maximizar o resultado. Com o auxílio do BPM, usuários recebem as tarefas de forma simplificada, sendo possível realizá-las de forma centralizada e padronizada, facilitando a diminuição do tráfego de formulários. Tá? O que quer dizer isso aqui, tá, pessoal? De uma forma bem simples e direta.
Imagine que até um tempo atrás tinha o cara lá, a pessoa do RH ou o gestor, e ele começava a receber aqui vamos falar aqui de aprovação de férias ou aprovação de algum documento, aprovação de uma compra, algo nesse sentido. E aí, de repente, essa pessoa começa a receber várias aprovações dessa e tem que assinar desses documentos e começa a ficar um monte de pilha ali e a pessoa fica desse jeito ali, né? De repente, uma loucura, sem ter como resolver tudo aquilo, né? Ou então a gente tem ali um gestor ou um diretor que ele precisa aprovar uma compra, e esse diretor está viajando, não está ali na frente do computador, só está com o seu celular, e ele precisa fazer essa aprovação. Como que a gente consegue resolver esse problema, simplificando todo esse processo, simplificando todo o processo de aprovação e deixando tudo isso de uma forma mais simples? Com o BPM. Tá? O BPM ele vem para solucionar esse problema, dando a possibilidade de que esse gestor, o diretor, o pessoal do RH, aprove férias, tudo isso de uma forma muito mais simples, direta e objetiva. O que pode ser automatizado com o BPM? Vamos dar um exemplo aqui do que tem na nossa própria ferramenta, né? Se a gente vier aqui no processo do BPM e clicar em novo processo, a gente já tem alguns templates aqui de exemplos de processos que a gente pode usar para estar automatizando, tá? Então, solicitação de um crachá, ao invés de a pessoa ir lá e ter que ir em algum lugar, algum setor, e falar com alguém, eu preciso de um crachá, perdi meu crachá, entra aqui, inicia uma solicitação de crachá, solicitação de vale-refeição, solicitação de vale-transporte, solicitação de outros benefícios, inscrições em treinamentos, solicitações de desligamento, solicitações de viagens, agendamentos diversos, solicitações de compras, férias, como já tinha falado, tá? Então, todos esses são exemplos de automações de processos que possam estar simplificando os processos utilizados dentro das empresas, onde os usuários solicitantes vão abrir de uma forma simples, preenchendo um formulário ali e enviando pro gestor, pro diretor, ou pros gestores, ou toda uma cadeia de aprovação que precisa ser passada. Tá ok? Como que, para dar uma sequência agora, a gente vai ver o lado do usuário. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ver como que funciona o BPM para o lado do solicitante. Hoje a gente vai ver esse lado do solicitante e do aprovador. Como que o usuário abre uma solicitação, como que ele chega no BPM para abrir uma solicitação de compra, uma solicitação de férias, e como que o usuário aprovador faz essa aprovação dessa solicitação. A partir de amanhã, daí a gente já vai estar vendo como começar a construir esse processo de automação, como construir os formulários, como construir um fluxo ali, para um processo simplificado, para ser disponibilizado para esses usuários poderem abrir essa solicitação, ok? Como que o usuário abre aqui, então, dentro da plataforma? Então, a gente tem o menu X-Platform aqui. Então, a gente vem no menu X-Platform, vai ter a opção BPM, e dentro da opção BPM tem a central de tarefas. Quando o usuário clicar na opção de central de tarefas, ele vai acabar caindo nessa telinha aqui. É a tela básica do BPM, certo? Do lado esquerdo, a gente tem três opções aqui, onde um é o botão Nova Solicitação, é o botão que o usuário vai usar para abrir a sua solicitação inicialmente. Tá? As guias aqui de tarefas de espera, solicitações e gestão, que a gente vai estar descrevendo detalhadamente aqui na sequência, e os filtros rápidos de acordo com cada uma dessas guias.
Do lado direito aqui, a gente tem a guia das solicitações. Todas as solicitações que forem abertas, que tiverem para ser aprovadas, todas vão aparecer nesse box aqui do lado direito, certo? Primeiramente aqui, o que o usuário, quando entrar nessa tela, vai ver por primeiro? O botão de nova solicitação, tá? Eu quero abrir uma solicitação qualquer, eu vou clicar no botão de nova solicitação e ele já vai me dar aqui, abrir uma tela onde ele vai me dizer alguns processos mais utilizados que eu já posso clicar e abrir a solicitação, vai aparecer o formulário, ou eu posso clicar em ver todos e aqui vai aparecer todos os processos que o usuário pode estar abrindo. Ou eu posso clicar aqui no campo de busca, né, e digitar aqui o nome da solicitação do processo para estar buscando diretamente que eu quero abrir. Então, eu quero fazer uma aprovação de compra por área, ou eu quero solicitar férias. Então, eu venho aqui e digito férias. Se tiver aqui algum processo disponível para solicitação de férias, ele vai vir. Nesse caso aqui, do meu Tenet, eu não tenho nenhum processo de férias disponível. Eu tenho processo de compra. Então, eu tenho 2 processos de compra, aprovação de compra e compra por área, que o usuário solicitante possa estar abrindo isso, certo? Como que funciona a questão das guias aqui dentro da central de tarefas? Então, a gente tem, basicamente, 4 guias disponíveis, onde nem todas elas podem estar disponíveis para o usuário solicitante, certo? Depende, em alguns casos, de permissionamento para que o usuário possa ou não visualizar, e isso é uma questão de segurança, tá? Para que a solicitação possa ser tratada, possa ser alterada de forma segura. A primeira guia que a gente tem aqui é a guia tarefas. O que é apresentada na guia tarefas? As pendências de solicitações para aprovação do usuário direto, tá? Então, o que quer dizer isso? Eu enviei uma solicitação de férias e ela foi para o usuário Breno, né, lá do setor de RH, para ele fazer a aprovação. Então, ela é uma solicitação que é enviada diretamente para a aprovação de um usuário que está nomeado para ser o responsável por tratar essa pendência, por aprovar ou reprovar essa tarefa. Então, nesse caso, a solicitação desse usuário, a pendência desse usuário vai aparecer na guia tarefas. Ela vai aparecer aqui para o usuário clicar nela e aprovar. E a tarefas em espera, qual que é a diferença? A tarefas em espera é quando uma solicitação ela é enviada para um grupo ou para um papel de usuários, tá? Não para um usuário nomeado diretamente. Então, vamos pensar na nossa solicitação de férias, onde a gente abre a solicitação e ela vai para um papel, por exemplo, chamado RH Férias. E nesse papel RH Férias, existe uma lista de 5 possíveis aprovadores, tá? Quando o usuário abrir essa solicitação de férias, essa solicitação vai cair aqui na guia Tarefas em Espera, e todos esses 5 usuários vão poder acessar essa guia e vão ver essa solicitação ali pendente, os 5 usuários. O que acontece a partir dessa parte? Qualquer um desses usuários vai ter que assumir essa tarefa para poder ser tratada. Então, a diferença é que em tarefas em espera, ela vai ficar aqui, a solicitação fica aqui, ela não vai diretamente para um usuário, ela vai ficar esperando que um desses usuários desse grupo, ou papel, assuma essa pendência para poder ser tratada. A partir desse momento que um desses usuários assumir a pendência, ela sai, então, da tarefas em espera
e vai para o board direto desse aprovador para ele tratar. Então, é a diferença entre a guia tarefas e tarefas em espera. A principal diferença, tarefas vai diretamente para o usuário que tem que aprovar aquela solicitação. Tarefas em espera, ela vai ficar esperando aqui que um dos usuários de um grupo ou papel assuma essa pendência para fazer a tratativa, aprovar, reprovar, retornar para o usuário, adicionar algum documento, adicionar alguma informação inconsistente ali, para poder estar tratando isso e a pendência e a solicitação caminhar até o seu final. A guia solicitações. A guia solicitações é a guia do usuário solicitante. Então, todas as solicitações que o usuário solicitante abrir, ela vai estar aparecendo nessa tela. Tá? Então, eu acessei o DPM e abri uma solicitação de férias. Quando eu abrir essa solicitação, ela vai aparecer aqui para mim, para eu poder acompanhar, visualizar ela, ver o número dela para indicar para o aprovador, por exemplo. Eu abri uma solicitação de compra, ela vai aparecer aqui também. Então, todas as solicitações que o usuário abrir, ela vai estar aparecendo aqui, tá? E a guia gestão? A guia gestão, ela é uma guiazinha que ela fica por padrão, a gente recomenda que ela seja disponibilizada apenas para um grupo pequeno de usuários ali, que vai administrar as solicitações, ou o administrador do BPM, certo? Que aqui dentro existem algumas opções diferentes, né, diferenciadas, que o usuário pode, esse usuário administrador pode estar executando dentro dessas solicitações. Por exemplo, dentro da guia gestão, o usuário administrador pode cancelar uma solicitação, pode excluir uma solicitação, pode estar alterando o aprovador dessa solicitação, certo? E imprimindo um relatório. O que é o principal ponto positivo, né, dessa guia gestão para um usuário administrador? Imagine que dentro da solicitação de férias, a gente não tenha construído um processo onde a solicitação tenha ido para um grupo de usuários, tenha ido para um usuário direto para aprovar. Então, por exemplo, eu abri uma solicitação de férias e ela foi lá para o Rafael aprovar. Eu indiquei no processo para o Rafael aprovar diretamente ou reprovar essa solicitação de férias. Só que o Rafael está viajando, ele ficou sem o celular, ficou sem o notebook, ele está em caminho lá e ele não vai conseguir ver essa solicitação logo ali, e a aprovação precisa ser feita. Então ele fala para o Breno lá, o Breno, você é o administrador do processo, acessa lá essa solicitação na guia gestão e altera o aprovador lá para o Kenji, por exemplo. E o Kenji vai aprovar a solicitação de férias. Então, o Breno vai acessar aqui a guia gestão, vai achar aquela solicitação. Qual que é o número da solicitação? Solicitação 20. Ok, ele vai acessar a solicitação 20, vai ver os detalhes dela e vai estar alterando esse responsável por aprovação. Na sequência, eu vou estar mostrando, tá, como que fazer isso com mais detalhes. Dentro aqui, abaixo da guia, dessas guias de tarefas em espera, solicitação e gestão, pessoal, muito importante, tá, esse detalhamento do que faz cada uma das guias, vai estar lá no quiz, na sequência, tá, e vai estar também na certificação técnica de quem for fazer a certificação técnica, essas questõezinhas aqui das guias de tarefas em espera, solicitação e gestão. Por exemplo, então, eu sei que quando eu está enviando uma solicitação para um usuário nomeado diretamente aprovar essa solicitação, ela vai cair na guia tarefas. Quando eu estiver mandando essa solicitação para ser assumida por um grupo, por um usuário dentro de um grupo de usuários ou de um papel de usuários,
ela vai cair na guia tarefas em espera e um desses usuários vai ter que assumir essa tarefa para estar tratando ela. Ok. E aí os filtros rápidos? Os filtros rápidos são para achar ali, de uma forma mais rápida mesmo, né, alguma dessas solicitações que possam estar ali pendentes ou que precisam de aprovação. Imagine que tem um usuário aprovador de almoxarifado, que ele aprova várias solicitações de compra diariamente, né? Então, ele acessa aqui o board dele, analisa todas as solicitações que vão entrando, e em algum momento entra uma solicitação de compra ali, pô, precisa comprar alguma coisa que é urgente, uma compra ali de alguma peça, algum equipamento que precisa passar pelo fluxo, mas essa compra ela tem que entrar com caráter emergencial. Então, o solicitante, ó, abre lá a solicitação no DPM, já me indica o ID, o número dessa solicitação, para eu já assumir aqui e aprovar. Então, dentro aqui do filtro de tarefas, a gente vai ter tarefas pendentes, as não lidas, as que expiram em 24 horas, expiradas, tratadas e todas. Então, a partir do momento que o usuário solicitante abrir essa solicitação, na guia de tarefas desse usuário aprovador, ela vai cair dentro da caixa de pendentes. Então, o usuário pode vir aqui no filtro, clicar no filtro e digitar o número dessa solicitação para fazer o filtro dessa solicitação que entrou e poder tratar ela, né? E também ela vai ficar como não lida. Então, pendente não lida, ela vai ficar nessa caixa desse usuário para ele aprovar. Ele entrou, ele viu ali, não era uma aprovação emergencial, ele clicou ali, viu a solicitação, parece que tem alguma coisa que não ficou muito clara para o aprovador, ele vai deixar ali para aprovar posteriormente. A possibilidade de ser criados não é obrigatório, mas há a possibilidade de serem criados fluxos de processos com expiração, tá? Então, eu vou criar um fluxo e dentro de uma tarefa eu vou dizer que aquele aprovador ou aquele grupo de aprovação tem um total de 2 dias, 24 horas, 48 horas, para aprovar essa solicitação. Ela vai cair ali naquela caixa de aprovação e vai começar a calcular o tempo para que os aprovadores possam estar tratando ela. Então, aí dentro desse cenário, a gente tem 2 caixinhas. Quando a solicitação vai estar sendo expirada em 24 horas, ela vai cair nessa caixa expira em 24 horas. Então, eu abri uma solicitação onde ela tem 76 horas para expirar. E caiu lá na caixa de aprovação. Vai ficar lá e quando tiver faltando 24 horas para expirar, vai aparecer nessa caixa aqui para o aprovador, aonde expiram em 24 horas, ok? Expiradas é depois que passou todo esse período de tempo de expiração e a pendência já expirou. Ela foi criada dentro de um processo que ela tinha uma configuração de tempo e ela expirou. Precisava ser aprovada antes do tempo, mas não foi. Então, ela vai cair já aqui na parte de expiradas. Tratadas são todas as tarefas que já foram aprovadas por esse usuário, então elas vão cair aqui na caixinha de tratadas, onde eu também posso estar fazendo um filtro, buscando uma solicitação. Então, tem diversos filtros aqui que podem ser usados, certo? Então, eu quero filtrar pelo número da solicitação, então eu vou entrar aqui, digitar o número da solicitação e vou clicar em filtrar. E vai vir ou não, se eu tiver ou não aquela solicitação filtrada. Depois que eu usar esse filtro, é importante eu lembrar de voltar aqui e eu posso fazer 2 coisas. Como eu posso estar usando vários filtros, né, filtrando
pelo número da solicitação, pelo solicitante, por uma categoria, por um processo diretamente, eu posso estar aplicando vários filtros, e aí eu volto aqui, eu quero filtrar tudo de novo. Então, eu clico aqui no botão limpar e filtrar. Ele vai tirar aquele filtro e vai trazer tudo de novo as solicitações que estão dentro desse quadro. Um cuidado, tá, pessoal, que a gente precisa ter, é que às vezes eu posso entrar aqui e pô, eu vou fazer um filtro por um processo aqui de aprovação de compra, né? E eu posso salvar esse filtro. E aí eu clico em filtrar, e aí ele está vendo só aquelas solicitações dentro do processo que eu filtrei. Tá? Um minutinho. Um exemplo aqui, eu criei um filtro e salvei ele como aprovação de compra, para trazer sempre o filtro de processo de aprovação de compra. Então, eu venho aqui e altero a guia, né, vou ver a tarefas de espera, vou ver minhas solicitações, e volto na guia tarefas. Quando eu volto na guia tarefas e vou ver as tratadas, ela só está trazendo uma. Mas eu lembro que eu tinha 70 e poucas ali solicitações na guia tratadas. O que eu não lembro é que eu vim em filtro e eu salvei um filtro específico para trazer só as solicitações de um processo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui no filtro de novo, limpo esse filtro, salvo ele e clico em filtrar. Aqui eu limpei agora o meu filtro, não tenho nenhum filtro pré-programado para trazer o retorno das buscas aqui, e estou vendo todas as solicitações de novo. Na guia gestão, a mesma coisa. O usuário, um administrador pode entrar aqui e pode ver as que tiverem em andamento. Aqui eu não tenho nenhuma solicitação em andamento ainda. Daqui a pouco a gente vai estar criando uma solicitação aqui de exemplo, e ela vai cair nesse filtro. As canceladas, as solicitações que foram abertas e eventualmente foram canceladas. Encerradas são aquelas que já foram tratadas. Então, a solicitação passou por todo o processo de aprovação, validação, retorno, e até o final dela, onde todos os aprovadores fizeram as validações, aprovações, e finalizou esse processo. Tá? Lembrando que, dentro da guia de gestão, a gente pode ter duas opções aqui de ação com uma solicitação. A gente pode cancelar ela e a gente pode excluir. Existe diferença entre essas duas ações. Se eu cancelar uma solicitação, ela vai vir aqui para a guia de canceladas, e eu vou conseguir ver quais as solicitações que foram canceladas pelo usuário administrador, ou que eu cancelei dentro do processo. Eu abri uma solicitação, mas a solicitação foi feita errada, é uma solicitação de compra que não está certa ali, não era aquela solicitação, ou eu enviei alguma data ou algum valor que não faz sentido, né? Então, e o processo a determinada etapa do processo que ela está, não é possível fazer um retorno para fazer uma correção desses dados, né? Então, eu entro em contato com o usuário administrador ou com o gestor, aquela solicitação foi feita errada, tem como cancelar ela, eu abro outra de novo ali, e aí segue de novo colocar os dados corretos, e eu vou mandar com esses dados corretos para aprovação de novo. Ok, o administrador vai entrar lá e vai fazer o cancelamento dessa solicitação. Já as solicitações excluídas, a gente não vai conseguir ver essas solicitações de novo, elas vão sair aqui das caixas de visão da central de tarefas. Uma das opções aqui, um dos cenários que pode estar usando para fazer o uso dessa opção de exclusão de solicitações.
eu fiz um processo, alterei um processo, fiz a manutenção de um processo, ou criei um processo novo dentro do meu Tenant de homologação, fiz alguns testes lá, tá tudo ok. Vou exportar esse processo para o meu Tenant de produção, mas antes de liberar esse processo para os usuários estarem utilizando de fato esse processo e abrindo as solicitações ali, eu quero fazer 2 testes desse processo e fazer 2 solicitações ali até o passo de eu poder visualizar se ela caminhou certinho ali dentro do fluxo. Então, eu abro a solicitação, e aí lá no final, pô, era só 2 solicitações de teste dentro do ambiente de produção mesmo ali, não gerei informações na base, nem nada, tomei esse cuidado, então eu vou ali excluo essas 2 solicitações, ou essas solicitações de teste que eu eventualmente abri, para não estar confundindo ali o resto dos usuários aprovadores, ou o resto de todo o fluxo, com uma solicitação que não é, de fato, de produção, tá ok? Então, basicamente aqui é isso que tem tudo na nossa central de tarefas, tá? Todas essas guias e essas opções, e agora a gente vai estar fazendo aqui um modelinho em funcionamento mesmo de abrindo uma solicitação com o usuário solicitante. Eu vou alterar aqui, então, para um outro navegador de um usuário solicitante, onde eu vou entrar na central de tarefas, e já na central de tarefas desse usuário solicitante, a gente já vê que ele não tem disponível a guia gestão. Ele tem disponível a guia tarefas, tarefas em espera e solicitações, aonde ele pode eventualmente ser um usuário aprovador de algum processo ou não, né? Depende se ele tiver essa configuração. Eventualmente pode cair alguma solicitação para ele aprovar, mas basicamente ele vai ver as solicitações dele aqui e abrir as solicitações para ele poder enviar isso para frente, tá? Esse usuário aqui, ele só tem no board dele uma solicitação encerrada, então a gente vai abrir uma nova solicitação agora, abrir uma solicitação de compra. Então, a primeira coisa, entrei aqui, né, dentro do BPM, menu X Platform, BPM Central de Tarefas, e caindo aqui, entrando já nessa tela, o usuário vai clicar no botão Nova Solicitação. Já vai aparecer aqui para ele qual que é a solicitação que ele tem disponível, ou que ele mais utiliza, que é aprovação de compra. Eu tenho N processos dentro do meu BPM. Todos esses processos vão aparecer para todos os usuários, para eles poderem abrir solicitações deles? Não, tá? Não obrigatoriamente. Existe um controle de permissões, aonde eu posso dizer, por exemplo, esse usuário aqui é um usuário do almoxarifado, e a única solicitação que ele pode abrir dentro do BPM é a aprovação de compra, né? Uma solicitação de aprovação de compra. Não vai aparecer para ele, então, mais nenhum outro processo que ele possa estar abrindo. Então, eu travei e deixei disponível para o usuário só essa opção de processo para ele abrir. Demais usuários, todos os grupos de outros usuários, uma opção que, por exemplo, pode ser disponibilizada de modo geral, solicitação de férias, por exemplo. Então, todos os usuários solicitam férias. Então, para todos os usuários, vão aparecer pelo menos a opção de disponibilização do processo de solicitação de férias. E aí, o usuário que administra o BPM vai estar configurando essas permissões, dizendo qual as permissões que determinado grupo ou papel de usuários tem ou não tem, tá? A gente não vai tratar nessa semana essa questão de permissionamento, a gente vai estar disponibilizando um outro treinamentozinho à parte ali, mais rápido, só para tratar dessa parte de permissionamento, quais os recursos que disponibiliza para o papel, como criar um papel segmentado ali dentro, dando a permissão certinha para que o usuário possa ver só o seu processo que ele tem acesso, só a guia ali, sem a guia de gestão,
ou para o usuário aprovador, só para ele aprovar determinado processo. Então, tudo aí a gente vai estar disponibilizando um treinamentozinho específico, tá ok? Então, vou abrir aqui e ele vai clicar na aprovação de compra, vai abrir aqui o formulário. Aqui está como que o usuário vai fazer, então, essa solicitação. Aqui é um formulário bem básico, tá? De como que aparece essa solicitação para quando o usuário abrir. Então, o que a gente tem aqui dentro dessa tela? O nome da tarefa, né? Lá em cima o nome do processo, depois a gente tem o nome da tarefa dentro do formulário. Os campos aqui em cima, o campo assunto é obrigatório, ele sempre vai aparecer, tá? O enviar para são as ações que esses usuários vão poder estar realizando. Então, como eu estou abrindo essa solicitação aqui com esse usuário solicitante, via de regra, ele vai aparecer uma opção aqui que é prosseguir, abrir, vai depender de como eu construir esse fluxo e falar aqui, lá, programar qual que é essa ação que ele vai realizar. E o usuário responsável por essa aprovação. Então, aqui eu já estou dizendo que é um usuário nomeado. Essa solicitação que eu vou abrir vai ir para o meu usuário admin diretamente. Então, ele não vai aparecer lá na guia tarefas em espera, vai aparecer na guia tarefas, diretamente para esse usuário específico tratar, tá ok? Aqui embaixo a gente tem a parte do formulário, esse formulário bem básico, então a gente tem só um campo, daqui a pouquinho a gente vai ver para... a partir de amanhã a gente vai ver para como criar um formulário com mais campos aqui, quais os tipos de campo, o que eu posso criar dentro desses campos para usar, tá? Aqui, então, é uma solicitação só de exemplo mesmo, para a gente entender o fluxo dessa aprovação. Então, só tem um campo aqui de código dentro desse formulário. Que o usuário precisa preencher. Tem ainda a guia anexo, onde, eventualmente, pode ser que exista um tipo de solicitação, um tipo de processo. Por exemplo, essa aprovação de compra. Eu posso dizer que o usuário que está abrindo a solicitação, ele já tem que abrir essa solicitação de compra e inserir no anexo aqui os orçamentos que ele fez. Então, eu vou aprovar essa compra dentro desse processo, mas é obrigatório que você me inclua 3 orçamentos aqui que foram feitos para eu poder fazer essa aprovação. Ok. Então, aqui o usuário pode estar inserindo esses documentos. Histórico observações, então, se o usuário que está solicitando, ou o usuário aprovador, quer inserir um comentário, ele vai usar esse campo. Então, usando esse exemplo da solicitação de compra, que precisa do orçamento, o usuário solicitante preenche os campos de formulário, coloca aqui na aba anexo os 3 orçamentos, e no histórico de observações, ele coloca aqui enviados 3 orçamentos, porém, a aprovação é por orçamento número X, ok? E a aba andamento do processo, né? Nesse caso aqui, o usuário solicitante não tem permissão, o usuário aprovador ou o administrador vai ver o andamento do processo e quais as etapas que a solicitação vai estar passando. Liberar ou não a visualização dessa aba aqui para o usuário solicitante ter acesso é uma opção do administrador do processo, da empresa que está montando a automação aqui, se vai disponibilizar ou não. Em alguns casos, o administrador do processo pode ver que faz sentido liberar, em alguns casos, não. Por exemplo, tem uma aprovação, fazer uma solicitação de compras, e em determinado momento tem uma regra dessa aprovação, aonde se a aprovação passar de um valor X, reais, essa aprovação ela não vai ir para o setor lá, para o papel de usuários, que sempre vai ir para uma diretoria executiva. Então, nesse momento, eu não quero que o usuário veja o andamento do processo para quem que está indo essa aprovação, né? Vai ir lá para o diretor executivo aprovar, ou algum outro diretor, mas ela
esse processo vai ficar escondido ali e o usuário solicitante só vai ver essa aprovação depois que ela for feita, ok? Então, eu vou colocar aqui o nome o assunto da solicitação, solicitação compra 001, e vou colocar um código de item qualquer aqui, ok? Eu coloquei ali o nome do assunto da minha solicitação que eu estou fazendo, e o código, ou preenchi todos os campos aqui, campos obrigatórios que eventualmente possam ter, selecionei tudo o que precisa para enviar essa solicitação, e vou clicar no botãozinho enviar. E a partir desse momento eu vejo que eu enviei a solicitação e eu tenho uma notificação que acabou de chegar. Se eu clicar no sininho da plataforma aqui, ele vai me dizer que a execução do processo foi iniciada e eu tenho uma solicitação de número 622. Ok. E aí eu volto aqui na central de tarefas, eu abri, tenho a solicitação 622, mas eu não estou vendo nada, certo? Por que eu não estou vendo? Porque eu estou vendo a guia tarefas. A guia tarefas é uma guia de aprovação. Eu não enviei uma solicitação para eu aprovar, ou não veio uma solicitação para eu aprovar. Eu mandei uma solicitação para o usuário admin aprovar. Onde que eu vejo essa minha solicitação que eu abri? Aqui na guia solicitações. Então, aqui está a minha solicitação que eu acabei de abrir agora, a 622, conforme está no sininho da notificação. Eu vou clicar aqui na setinha e vou ver os detalhes dessa minha solicitação. Então, a solicitação de número 622, ela foi para o responsável, lá, o usuário admin, para fazer essa aprovação. Agora eu vou voltar, então, lá na guia daquele meu usuário admin que eu estava usando, certo? E vou, de novo, entrar aqui na guia X-Platform, BPM, Central de Tarefas. Quando eu entrar aqui na Central de Tarefas, opa, olha só, agora eu tenho aqui para mim, para esse meu usuário, que ele é o aprovador dessa solicitação, na guia Tarefas, aparece a solicitação 622 para ele aprovar, certo? Vejam que aqui embaixo já aparece, então, uma solicitação pendente e uma solicitação não lida. Eu tenho 71 tratadas que eu já tinha, mas um total de 72 que tem mais essa solicitação nova que eu acabei de abrir aqui, certo? Vejam que aqui nessa opção de detalhes da guia tarefas, eu não consigo fazer muita coisa além de ver os detalhes da solicitação, quem abriu a solicitação, o nome do processo, se ela tem expiração ou não, tá? Somente vamos voltar naquele exemplo onde eu disse que o usuário abriu a solicitação, mas ele falou que alguma coisa foi aberta incorreta, o código da compra não está certo. Então, lá na guia gestão, o administrador vai conseguir ver essa solicitação e aqui vai aparecer, então, as opções extras dentro da guia gestão que o usuário administrador tem. Vejam que já aparece aqui do lado o botãozinho xizinho vermelho para excluir a solicitação. Muito cuidado aqui. O que acontece? Se eu clicar aqui? Ela vai ser excluída diretamente? Não. Quando eu clicar aqui, ele vai aparecer essa caixinha aqui, pedindo confirmação para deletar a tarefa. Então, eu vou ter que, para eu deletar e excluir essa tarefa, eu tenho que clicar no botãozinho confirmar aqui, selecionar o confirmar, e então confirmar. Depois disso, aí sim, essa solicitação vai ser excluída, deletada, e não vai mais aparecer aqui na central de tarefas, ok? Eu posso cancelar também essa tarefa, então aquela diferença, aqui eu vou estar excluindo, e aqui eu vou estar cancelando. Tinha. Certo? Eu tenho outros detalhes aqui, que é a data de criação com a hora que foi criada a tarefa, né, a abertura da solicitação, o usuário solicitante e o usuário responsável. Aqui é o campo onde eu expliquei anteriormente que tem o usuário responsável por tratar
essa solicitação, mas o usuário responsável não tá disponível para poder fazer essa aprovação. Então, o usuário administrador vai vir aqui, clicar na lupinha e vai poder selecionar algum outro usuário para estar aprovando essa solicitação, tá ok? Voltando, então, dentro da guia tarefas, para esse usuário estar aprovando, certo? Essa solicitação, como que o usuário vai fazer? Então, eu vou clicar aqui na solicitação e vai abrir ela, a solicitação que foi aberta pelo usuário. Então, o assunto que foi colocado na abertura, né, junto com a ação que vai ser realizada e alguns detalhes aqui. Então, o formulário, a primeira aba aqui vai mostrar o formulário que foi aberto pelo usuário solicitante, com todos os campos aqui que precisam ser preenchidos. O detalhe da tarefa, novamente, né, com o nome do usuário, o nome do processo, o número da solicitação, as datas, se ela tem expiração ou não. Os anexos, se foram incluídos anexos, o usuário aprovador vai verificar aqui e vai ver nessa guia aqui esses anexos, clicar para poder visualizar eles ou analisar todos esses documentos. Na guia histórico, aquela questão se o usuário incluir alguma observação na abertura da solicitação, ela vai aparecer aqui essa mensagem que o usuário colocou, ou se ele não incluiu nada, vai aparecer o que foi a ação que foi realizada. O usuário solicitante ele não incluiu nenhuma observação e não fez nenhum comentário, então ele aparece a ação aqui. O usuário solicitante iniciou a solicitação do processo. O que ele fez? Ele fez isso aqui, ele fez essa ação, iniciou a solicitação nessa data e nessa hora, ok? Na guia andamento do processo, então, a gente consegue ver o fluxo do andamento do processo. Então, esse aqui é um processo bem simples, né? Então, o usuário ele primeiro cria a solicitação, faz a criação da solicitação de compra, preenchendo o campo, tem a opção de prosseguir dele, e ele vem para aprovação aqui do usuário admin. E o usuário admin, então, ele vai prosseguir e mandar para finalização do processo. Esse enviar para, que está aparecendo aqui, com essa opção prosseguir para o usuário aprovador, é essa opção prosseguir que está dentro do fluxo que aparece no andamento do processo para o usuário aprovador, tá? Então, vejam a seguinte questão. Esse processo aqui, ele só tem um caminho para seguir. O usuário solicitante vai abrir, obrigatoriamente tem que mandar para o usuário aprovador, e o usuário aprovador, obrigatoriamente, tem que mandar para finalização. Não tem nenhuma opção aqui de contorno ou de retornar para o usuário solicitante estar preenchendo alguma informação adicional. Eu quero que... Eu vi aqui que você enviou a solicitação de compra, aprovação de compras, mas não veio nenhum anexo. Aqui não tem opção, nesse processo aqui, nesse fluxo, de mandar de volta para o usuário solicitante, para ele estar fazendo essa alteração do formulário ou incluindo esses anexos. Nessa forma, desse fluxo, não há essa possibilidade. A partir daqui, o usuário só consegue mandar para frente e finalizar, certo? A gente tem ainda uma opção de aba customizada, que pode ser colocada uma aba customizada, que caso o administrador queira colocar, adicionar alguma aba aqui e para trabalhar com essa opção, tá? Via de regra, essas 5 primeiras abas aqui são as padrões do formulário, tá? Que o usuário aprovador e solicitante utilizam para abrir uma solicitação, tá? Então, eu abri, o usuário aprovador acessou aqui, eu vi, então, confirmei tudo certinho, e agora vou enviar, então, para finalização do processo. Vou aprovar ela. Como eu não tenho outra opção, aprovei. Ela sai da guia de tarefas,
Não vai aparecer aqui no guia de tarefas, na solicitação. Dentro de tarefas, eu vou conseguir ver elas, então, dentro das tratadas. Como que eu sei aqui? Ó, então, eu acessei aqui e estou vendo um monte de solicitações que já foram tratadas. Como que eu acho especificamente aquela? Agora eu tenho que usar o filtro. Então, dentro lá, eu sei que o usuário abriu a solicitação 622, então eu vou vir aqui e vou filtrar por ela para ver. E eu acho a solicitação 622 como tratada. Então, aqui dentro, eu já vejo os detalhes dela e o status dela já aparece tratada, tá ok? E a visão do usuário solicitante. Tá? A gente vai voltar aqui, usuário solicitante, vamos acessar de novo o menu X Platform, BPM Central de Tarefas. Né? Ela não vai aparecer como em tarefas, né? Ela vai aparecer como em solicitações. E agora em solicitações aqui para esse usuário, ele já aparece como encerrada duas. Ele tinha 621 e agora a 622, que foi utilizada agora há pouco, então ela já aparece aqui como tratada, tá? Finalizada e já não tem mais o que fazer com essa solicitação, ela já passou por todas as fases de tarefas ali que tinham pendência para aprovar e ela foi finalizada, tá? Se precisava ter uma integração final, gravar alguma coisa em base, ou uma outra base terceira que eventualmente possa ocorrer quando vai ser feita a finalização dessa pendência, aqui ela já foi toda realizada. Por exemplo, então, a gente falando de uma solicitação de compras, nesse último processo pode ser então que na última aprovação ele vai gerar um registro, vai fazer uma entrada lá no sistema lá do RP ou no sistema de compras do almoxarifado do cliente e vai criar lá esse registro de compras esperando para dar a entrada do produto. Então, já vai criar dentro de uma integração que o administrador do processo ou o criador do processo tem que criar ali. A gente vai ver isso em outros treinamentos, tá? Como criar essas integrações aí entre o BPM e algum outro sistema para que essas informações dos formulários aprovados e tratados sejam enviados para uma aplicação on-premise, como fazer essa integração. Então, mas a partir desse ponto aqui, essas integrações, esses registros já foram todos gravados e a solicitação já está pronta e encerrada. Ok? Vou fazer só um exemplo aqui para ver a questão de alteração do aprovador, então. Então, dentro do usuário, esse usuário solicitante, eu vou abrir mais uma aprovação de compras. Vou colocar aqui como solicitação de compras 002. Colocar um outro código e ele vai ir lá para o usuário admin. Ok. Eu enviei essa solicitação, fiz a abertura novamente, e agora já existe lá para o usuário aprovador a solicitação de número 623. Então, eu vou vir aqui em solicitações, em andamento, e está lá a solicitação 623. Vou voltar com aquele usuário aprovador, vou vir aqui no BPM, Central de Tarefas, e está aqui a solicitação 623. O usuário não está disponível para aprovar e precisa alterar essa aprovação. Então, vou vir aqui na guia gestão. Eventualmente, pode ser que eu tenha várias solicitações em andamento, então eu vou filtrar aquela solicitação 623, vou encontrar ela aqui, vou ver os detalhes e, esse responsável atribuído aqui não pode aprovar, então eu preciso alterar ele para o Breno Souza, que vai aprovar. Ou eu vou mandar de volta o próprio solicitante. Nesse exemplo aqui, por exemplo, o próprio solicitante ele vai aprovar essa solicitação aqui, só para a gente fazer o nosso teste. Ok. Então, aí agora eu volto lá na guia de tarefas e eu vejo que
a solicitação 623 aqui para esse usuário não está aparecendo mais para mim. Eu tirei da lista de aprovação desse usuário e eu não tenho mais a visualização dessa pendência, essa tarefa 623 não aparece para mim. Ela não vai aparecer na guia Tarefas em Espera, lembrando que a Tarefas em Espera é para as solicitações e elas são enviadas para um grupo ou papel de usuários. Então, eu teria que visualizar ela em tarefas, mas não estou visualizando, porque lá na guia de gestão, se a gente for ver, ela foi alterada e voltou para o solicitante. Eu vou voltar lá na guia do solicitante agora, e vou na guia Tarefas. Quando eu clicar na guia Tarefas, ela vai estar lá para o usuário solicitante, então, fazer essa aprovação dele mesmo, né? Então, ele vai entrar aqui e já vai conseguir, então, clicar nela e aprovar. Ah, mas foi errado, não era para o usuário solicitante fazer essa aprovação, tá lá na caixa dele, mas ele não pode fazer essa aprovação. Então, eu falei de novo com o administrador do processo BPM e falei, ó, já estou podendo aprovar aquela solicitação 623, retorna ela para mim de novo. Beleza, então daí o usuário administrador vai entrar aqui e vai selecionar de volta o usuário administrador. Automaticamente, quando eu mudei aqui o aprovador desse processo, lá na caixinha do sininho de notificação, ele diz que eu tenho uma nova pendência de novo para aprovação. Então, eu vou voltar na guia de tarefas e agora a tarefa acaba voltando para mim lá e eu já posso de novo aprovar essa tarefa aqui, essa pendência que está esperando de compras. E o usuário solicitante que tinha recebido essa pendência, ele não vai ter mais essa pendência na guia dele lá e não vai conseguir ver. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. A gente tem alguma pergunta ali no chat que entrou? A gente... Não? Tem nada? Legal. Então, o pessoal perguntou se vai ficar gravado ali, né? Isso, tá. Lembrando que esse treinamento, ele também vai fazer parte, tá, da UCS, na trilha ali para certificação, certo? Então, ele vai estar disponível depois por lá, para poder se matricular no treinamento e poder ver ele, tá? Então, vai ficar disponível lá na UCS. Mas, lembrando também, a gente vai ter, daqui uns dias, a gente vai repetir de novo essa live para esse treinamento básico também, mostrar mais, para demonstrar e aprofundar mais um pouquinho a central de tarefas, a abertura das solicitações, certo? Por aqui. A gente vai ter ainda os treinamentos, logo vai ser disponibilizado lá na nossa landing page, tá? Vamos ver se a gente consegue colocar lá o nosso calendário, vai ter o treinamento, esse mesmo treinamento aqui, só que para o pessoal Latam, certo? Então, ele vai ser em espanhol, na primeira quinzena de setembro, já pode marcar na agenda aí para compartilhar com o pessoal, certo? A gente vai ter outros treinamentos ali, a gente vai falar da questão de permissões dos processos, para gerenciar as permissões, para os usuários terem acesso para visualizarem somente aquelas solicitações que eles vão poder abrir. Oi, Rafa, pode repetir a pergunta? A sequência desse treinamento para essa semana. Ok. Então, esse de hoje, né, que a gente é o conceito e a central de tarefas, certo? Para amanhã, nesse mesmo horário cedinho, a gente vai estar fazendo o treinamento de construção do processo simplificado. Então, amanhã, a partir das 9,
Amanhã também, dia 18, à tarde, a gente vai ter, a partir das 3 horas, treinamento para construir um formulário ECM, bem simples ali, só para a construção do formulário. Na quarta, a gente não tem agenda, tá? Para quinta-feira, no período da tarde, a partir das 14 horas, a gente vai estar construindo aí um fluxo mesmo, construindo um processo. Então, na quinta-feira, a gente vai ver toda essa parte de como construir ali um fluxo, como começar a construir um processo, vamos fazer esse processo de solicitação de férias aí que a gente comenta bastante, né? Na quinta-feira, nesse horário das 14 às 16, não vai dar tempo para a gente construir todo esse processo. Então, na sexta-feira, no período da tarde, a partir das 14, a gente vai estar fazendo a segunda parte da construção do fluxo do processo completo ali, com todo o formulário, todo o fluxo ali, desvio dos fluxos, aprovação, um exemplo. E depois dessa segunda parte, lá na sexta-feira, a gente vai estar fazendo o quiz. Ok? Lembrando também que a gente vai ter ainda a parte dos treinamentos, né, em algumas sextas-feiras. A gente vai divulgar esse calendário também, a gente vai fechar esse calendário para a gente fazer, vai ser estilo esse treinamento também, mas vai ser um treinamento único. A gente vai, esse treinamento do conceitual do BPM a gente está fazendo nessa semana inteira, mas esse da sexta-feira vai ser eventualmente sextas-feiras, onde a gente vai estar fazendo um treinamento ali, uma capacitação de algo mais específico. Então, por exemplo, a gente vai mostrar como parametrizar as permissões para que apenas um determinado papel, grupo de usuários possa abrir uma solicitação do BPM. Então, um case mais específico ali, não precisa a gente tratar toda a construção do processo, toda a construção do fluxo, então, bem específico. A gente vai estar fazendo outros treinamentos que a gente vai estar fazendo nesse modelo desse de hoje. Mais um básico, daí que o Rafael ou o Breno vão estar disponibilizando, não serei eu. E um outro que a gente vai estar disponibilizando depois desse treinamento para o pessoal Latam, que vai ser um treinamento envolvendo o BPM com construção aí sim, usando as integrações, fonte de dados, os plugins, Connect, integração, recebendo e enviando informações para G5, tá ok? E a questão ali também a gente vai divulgar o calendário que a gente vai estar fazendo a disponibilização e estar fazendo um atendimento diretamente pelo nosso bot. O nosso bot ele vai voltar a ficar no ar novamente nos próximos dias aí, para a gente poder divulgar esse calendário, e a gente vai estar respondendo as perguntas por lá. E tem o nosso canal do suporte também no Zendesk, que eventuais dúvidas, os clientes podem estar abrindo chamados por lá, ou algum problema que dê, e aí a gente vai estar respondendo, ok? Tem uma pergunta ali se é possível enviar as agendas no Teams. Vou dar uma olhadinha nessa questão, a gente vai estar criando ali o formulário de inscrição como desse treinamento que foi feito, e se a gente conseguir enviar para o Teams, a gente envia ali o calendário, ou então a gente vai estar enviando por e-mail, mas as datas ali a gente não fechou todas ainda, tá? A gente tem só, por enquanto, quase fechado a questão do treinamento conceitual Latam, vai ser na primeira quinzena de setembro, a gente vai fechar bem certinho essa data ainda, mas a ideia é deixar essa agenda na nossa landing page da X Platform lá, para que todo mundo consiga acessar e consiga verificar todas essas agendas, tudo que vai estar
a gente vai estar fazendo, que vai estar rolando, e clicando lá e podendo se inscrever também todos esses treinamentos. Ok? Tem mais alguma coisa ali que no nosso chat, Rafa, que ficou pendente? Tá tranquilo? Beleza. Alguma coisa que a gente possa ter ficado para trás ali, para esclarecer? Paulo disse que vai estar enviando serviços compromissos, assim como foi feito hoje. Ele vai estar enviando? Isso. Ok, o Cláudio falou que vai estar enviando os compromissos ali como foi hoje, tá? Só ficar aí por dentro, certo? Bom, pessoal, agora que a gente já conheceu um pouco melhor, né, estabeleceu os objetivos aí, a gente pode mergulhar no BPM, né? Então, dá para a gente, vocês já conseguem aí construir algumas coisas, já conseguem começar no BPM, construir ali, entrar na central de tarefas. A gente não viu a construção hoje, mas já dá para entrar na central de tarefas ali, dar uma olhada o que tem, como que ela funciona, o que eu consigo ver na central, quando que a solicitação vai estar na guia tarefas, quando que ela vai estar na guia solicitações, certo? Então a gente já consegue aí usar a central de tarefas do BPM de uma forma mais efetiva, assertiva, prática e direta, ok? Como falei, a gente tinha realizado essa agenda aí com um período total de 2 horas, já mais estendida mesmo, para ter um tempinho a mais aí, caso desse algum probleminha. Nossa primeira, né, então, aqui do time do suporte, então a gente quis garantir esse horário a mais, caso fosse realmente preciso, tá ok? Queria agradecer a presença de todos, queria primeiro agradecer o Cláudio aí por estar auxiliando a gente aí na estruturação desse treinamento. Quero agradecer, obrigado, Breno, por estar aí presente aí, ajudando, auxiliando a gente. Obrigado, Rafa, tá auxiliando também. Para quem for seguindo os outros treinamentos aí, vai estar ouvindo mais a voz do Breno e a voz do Rafa também nos próximos, que eles também vão estar disponibilizando aí conteúdo e a gente vai estar disponibilizando bastante coisa legal, tá ok? E agradeço a presença de quem apareceu aí no treinamento, quem disponibilizou o tempo aí para ver um pouquinho sobre o BPM, tá aprendendo um pouquinho mais, tá? Por hoje a gente está finalizando, tá, essa primeira parte. Espero que essa apresentação inicial tenha ajudado a todos, esclarecido um pouco mais como utilizar a solução do BPM. E a gente se vê amanhã, novamente, a partir das 9 horas. Acredito que vocês tenham recebido o link. Caso não tenham recebido o link, não estejam com a agenda para amanhã, podem chamar depois, diretamente no Teams, ou chamar o Rafa, chamar o Breno, chamar o Cláudio, que a gente disponibiliza esse link para a continuação de amanhã. Ok, pessoal? Obrigado, por hoje é só e até mais.